Oi gente, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje estamos no 8º dia desses 21 dias de propósito com Deus, buscando ao Senhor, sendo intencional com o Senhor em oração e jejum e também na palavra de Deus, amém? A palavra que o Senhor colocou hoje no meu coração é uma palavra sobre perseverança, porque a gente já fez aí um terço do propósito, né? Então já foi a primeira semana e agora a gente vai iniciar a segunda semana. E pode acontecer o quê? De vir o cansaço, de vir a falta de constância, de vir a preguiça, mas o Senhor nos convida a perseverar, a permanecer no propósito, a permanecer na palavra, a permanecer no lugar secreto com o Senhor. E o Senhor, Ele me trouxe algumas reflexões nesse dia de hoje sobre esse perseverar, esse permanecer, porque a partir do momento que a gente vai buscando mais, assim como eu já falei no outro vídeo lá de batalha espiritual, vai vindo mais cansaço, vai vindo mais resistência, mais dificuldade, mas quando a gente vai persistindo, permanecendo, mesmo quando as circunstâncias estão ruins, mesmo quando a gente não entende, quando a gente não vê ali o quadro por completo, a gente permanece e a gente dá frutos no Senhor, para o Senhor. Como diz lá em João capítulo 15, o Senhor diz que se a gente permanecer nele e se as palavras dele permanecerem em nós, a gente vai dar frutos. Só que a gente precisa perseverar, ter constância com Deus, na nossa intimidade com o Senhor, porque nós somos feitos, nós fomos chamados para ser íntimos de Deus. O Senhor nos fez para a glória dele, para estar em intimidade com o Senhor, no nosso secreto. Ele quer se revelar a nós e ele faz isso através da sua palavra. Ele quer nos ensinar, mas a gente precisa perseverar. E hoje, inclusive, eu estava fazendo meu devocional, que eu estou lendo lá, eu estou lendo Provérbios, um provérbio por dia. Hoje é dia 17, eu li Provérbios 17. E estou lendo Gênesis também. E aí, quando chegou naquela parte da genealogia lá, falando sobre essa é a história da família de Edom. Aí vai a genealogia, o pais e filho e tal. Aí eu, não. Aí vai dando uma preguiça. Vai assim, um monte de nome, um monte de coisa assim que a gente não entende muito bem. Quem era pai de quem era filho de quem. E aí eu quis pular e pulei a partezinha ali da história de Edom, dos Edomitas, que eram da família de Esaú. Eu falei, não, sim, eu vou pular logo aqui para a família de Israel, né, porque é o que é mais importante. E eu vou ler logo aqui da família de Israel e vou avançando aqui na minha leitura. Só que o Senhor, Ele não faz nada por acaso. Se está ali, tem um motivo, tem algo que a gente precisa aprender. E a gente precisa aprender a perseverar com o Senhor, a permanecer com o Senhor, mesmo quando as coisas não vão bem. A permanecer no Senhor, mesmo quando a gente não entende. A permanecer no Senhor, mesmo quando está na parte que a gente não gosta. Ou seja, não é para a gente abrir a Bíblia e ler só aquilo que convém à nossa vida. Só as partes boas da palavra de Deus. Não, é completamente. Porque a gente não pode querer só as bênçãos de Deus. A gente tem que buscar o Senhor na completude que Ele é, na completude de quem Deus é. A gente não pode só escolher ali como um banco e sacar que, eu quero essa parte aqui para mim, amém, eu recebo. E não, a gente tem que se alimentar da palavra por completo. E permanecer posicionados nesse lugar que o Senhor tem para nós, nesse lugar de intimidade, nesse lugar de perseverança. E o Senhor me lembrou hoje também de Ruth. Quando Ruth, Noemi e Orfa, elas perderam ali, Noemi perdeu o marido e os filhos, ficou com as noras viúvas e elas estavam ali no momento de dificuldade, no momento de luto, no momento de total escassez, mas chegou o momento que Noemi resolveu voltar para a terra dela, que era Belém, e Belém é chamada a Casa do Pão, ou seja, ela estava longe do lugar que o Senhor tinha para ela. Mas ela voltou. E nisso que ela estava voltando, ela se despediu das noras dela
Elas estavam em um momento de emoção e tudo mais. E Noemi era amada pelas noras dela. Só que Orfa voltou. Orfa não permaneceu com Noemi. Mas Ruth permaneceu. Ela permaneceu ali. Mesmo na dificuldade, mesmo na hora do luto, mesmo na hora do sofrimento, da escassez, ela permaneceu. E lá na frente, ela colheu os frutos. Lá na frente, ela foi abençoada. Então, o Senhor quer nos ensinar a permanecer nesse lugar de intimidade, a permanecer mesmo quando as coisas não vão bem, a permanecer mesmo que você ore e a sua bênção ainda não chegou, a permanecer, inclusive, depois que a bênção chegar também, porque, às vezes, quando o Senhor nos coloca em tempo de abundância, a gente pega a nossa bênção e vira as costas para Deus. Assim, não, o Senhor já me abençoou, tá bom, não precisa orar mais na madrugada, não. O Senhor me abençoou, minha bênção chegou, glória a Deus, agora eu vou dormir tranquilo, nem vou agradecer a Deus mais pelo meu dia. E, infelizmente, muitos de nós, como tem lá naquela parábola lá dos 10 leprosos, que só um voltou para agradecer. Só um voltou para dizer, Senhor, o Senhor me curou, eu estou curado. Só um voltou para agradecer. E os outros 9, cadê? Não permaneceram, não voltaram aos pés de Jesus. Não permaneceram ali fiéis, mesmo tendo recebido a bênção deles. E é essa palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje. Permaneça. Ainda que você não esteja entendendo, permaneça. Ainda que você não esteja vendo nada mudar dentro desse propósito, dentro desse jejum que você tem feito, dentro da palavra que você tem lido. Às vezes você lê um pouco, Senhor, não entendi nada. Mas permaneça, persevere. Quanto mais você buscar do Senhor, com o seu coração humilde, quebrantado, contrito, mais o Senhor vai te encher. Ele quer que você aprenda a palavra dele. O próprio Espírito Santo é quem vai te ensinar. Assim como Jesus falou, que o Espírito Santo é quem nos ensina. E ele nos ensina todas as coisas, inclusive a palavra de Deus. Então, volta para esse lugar de intimidade, de busca, de leitura da palavra, de buscar conhecer o Senhor mesmo, sabe? Com sinceridade, conversando com Ele. Mesmo que às vezes você não tenha nem motivo para orar, não tenha um assunto para conversar com Deus, mas você permanece. Você chega assim no seu secreto e fala, Deus, eu não sei o que eu vou falar para o Senhor hoje, mas eu estou aqui. Eu estou aqui e eu vou ficar aqui com o Senhor, mesmo que eu fique em silêncio, sem falar nada, eu estou aqui. O Senhor vai ver. E o Senhor Ele te espera nesse lugar secreto a todo tempo, todos os dias, para ter essa intimidade com você. Mesmo que você não fale nada para Deus, e que Deus não fale nada para você, mas vai ter ali não aquele silêncio constrangedor, sabe? Quando você tá com uma pessoa assim em silêncio, aí fica aquela coisa assim de, tem que falar alguma coisa, meu Deus, eu tenho que quebrar o gelo. Não, você vai estar nos braços do Pai, você vai estar na presença dele. E é como ele falou para Paulo lá também, a minha graça te basta. A gente precisa conhecer esse lugar em Deus, onde a graça dele nos basta. Onde vai ser confortável você ficar na presença de Deus em silêncio. Só curtindo ali da presença dele, só permanecendo, só perseverando. Só sendo filha, só estando ali no colo do seu pai e descansando. Amém? Esse foi o vídeo de hoje sobre permanecer. Permaneça no Senhor. Que a palavra dele permaneça no seu coração. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te livre de todo mal. Que te dê forças para você permanecer. Porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na sua fraqueza. E Ele é quem te dá forças para permanecer, para perseverar. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.